I'm going to ask David if he would read Psalm 34 in Portuguese. My friends from Northern Ireland, you can read Psalm 34 in English, but you can read in Portuguese. Vamos ler o Salmo 34. Salmo de David, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso, ele se foi. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o meu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos à uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amen. Amém. I wonder how you came to church this morning. Pergunto-me como cada um de vocês chegou aqui à igreja esta manhã. I don't mean in a car, or did you swim, or did you fly? Não quer dizer se vieram de carro, ou se vieram nadar, ou se vieram a voar. I wonder, did you come to church like David felt in verse 5, feeling radiant and joy-filled? Pergunto-me se chegaram à igreja da mesma forma que David, radiante e cheio de alegria. And if you feel like that this morning, that is wonderful. E se assim se sentirem esta manhã, isso é maravilhoso. However, maybe you feel more like verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. No entanto, talvez se sintam melhor, como diz no versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. He saves those who are crushed in spirit. E salva-os de espírito oprimido. You might be feeling wonderfully joyful, or you might be feeling deeply broken. Talvez se sintam extremamente jubilosos ou profundamente quebrantados. But the wonderful good news of the Word of God is that God's presence and God's truth is for when we are feeling joyful and for when we are feeling deeply broken. Mas as maravilhosas notícias do Evangelho é que Deus está presente conosco quando estamos extremamente alegres ou profundamente tristes. Maybe very particularly for somebody today who is feeling broken and heavy-hearted, God's promises, God's help is for you. E para aqueles que se sentem profundamente tristes hoje, o coração de Deus e as promessas de Deus são para vocês. Let me tell you a little bit about the background of this psalm. Okay, like that. Yeah, now I've got it. Deixem-me apresentar-vos um pouco o fundo deste salmo. King David had wonderful moments in his life when he fought Goliath, when he sang with his harp Psalm 23.
O rei David teve momentos maravilhosos na vida dele, quando lutou contra Golias, quando cantou com a sua harpa o Salmo 23. But you can also read in the Bible in 1 Samuel chapter 21 of a moment in David's life when he wasn't on the mountaintop. Mas podemos ler também em 1 Samuel capítulo 21, em que ele não estava propriamente no topo do mundo. Saul was chasing him, and so David ran away from Saul's presence. Saul estava a persegui-lo e David fugiu da presença de Saul. And he ended up in the presence of the king of Gath, and everybody was pointing and saying, "That's David." E acabou por se encontrar na presença do rei de Gaza e toda a gente dizia que ele é o David. David didn't want them to know who he was, so he pretended to be mad. E David não queria que eles soubessem quem ele era e, portanto, fingiu estar louco. He went round writing on the walls and letting his face dribble with saliva. E escrevia nas paredes e deixava a saliva escorrer pela sua face. And he ran away. The wonderful, brave David ran away and he hid in a cave. E o maravilhosamente corajoso David fugiu e escondeu-se numa caverna. We believe that perhaps this psalm was written in that low moment. E acreditamos que talvez este salmo tenha sido escrito nesse ponto baixo da vida de David. Do you see how he started his praise in verse 1? I will extol the Lord, not just on the happy days, but at all times. E se repararem como ele começa ele diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, não apenas quando está tudo bem, mas também nos momentos complicados. His word will always, his praise will always be on my lips. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. This was a light coming on moment for David, like when you switch the switch and the lights come on. É daqueles momentos em que é como se carregássemos no interruptor e as luzes se acendessem. David realizes that his life with God is not about his cleverness or his ability. E David percebe que a vida com o Senhor não é sobre a sua inteligência ou a sua habilidade. Those things were not his salvation. God is his salvation. Não são essas coisas que são a salvação dele. Deus é a salvação dele. Let's look at this psalm briefly, and I will mention 4 things. Portanto, vamos olhar para este salmo brevemente e eu mencionarei 4 coisas. So, first of all, David gives us a word of testimony. Primeiro, David dá-nos um testemunho. And his testimony is not about David, it's all about God. E o testemunho não é sobre David, é sobre Deus. He says, I will extol the Lord, not David. Diz, bendirei o Senhor, não David. His praise will be on my lips. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Verse 2, I will boast in the Lord, not in the things that he had done or his gifts. No verso 2 diz, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, não nas coisas que David fez ou nos seus dons. Verse 3, glorify the Lord and his name. No versículo 3, engrandecei o Senhor e todos a uma lhe exaltemos o nome. Verse 4, he answered, he delivered, he heard me. No versículo 4, ele me acolheu, ele livrou-me de todos os meus temores. Verse 8, David says, he, the Lord, is the one who is good. E no versículo 8, David diz que ele, o Senhor, é que é bom. David's story is not about his cleverness or his courage or even his decision to trust God. E a história de David não tem a ver com a inteligência dele, ou sequer acerca das suas decisões de confiar em Deus, ou coragem. What a helpful example that is for us. E este é um exemplo para nós extremamente encorajador. Let me tell you that while we have been with you, this has been a big encouragement to my heart. E deixem-me dizer-vos que nesta semana que estive com vocês tem sido muito encorajador para o meu coração.
I have spoken with many of you at the boot camp, and you have said that it is God who gives us strength. It is God who is good. It is God who is our King. E falei com muitos de vocês no bootcamp e vocês disseram que é Deus a nossa força, é Deus que é bom, é Deus que é o nosso Rei. I am sure it's the same in Portugal as in Northern Ireland. People are always, it's about me, 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 me. E tenho a certeza que funciona da mesma maneira em Portugal como na Irlanda do Norte. As pessoas estão sempre a pensar em mim, em mim, em mim. But our testimony is that it's all about Him, Him, Him. Mas o nosso testemunho é que tem tudo a ver com Ele, com Ele, com Ele. But let me say another little thing about David's testimony. E deixe-me dizer apenas mais uma coisa sobre o testemunho de David. It's not just about God, it is also intensely personal and about His life. Não é apenas acerca de Deus, também é intensamente pessoal e sobre a vida dele. Did you see in the text that we read? David says, I will extol the Lord. E se repararam no texto que lemos, Deus diz, eu bendirei ao Senhor. I will use my lips, Eu usarei os meus lábios, my soul. a minha alma. I sought the Lord. Eu busquei ao Senhor. Verse 6, this poor man called out. Versículo 6, este pobre homem clamou. You see, the story of true believers is it's first of all about the Lord and His grace. E a história dos verdadeiros crentes é que é, em primeiro lugar, acerca do Senhor e da sua graça. And then it is also intensely personal. He did this for me. E é também intensamente pessoal. Ele fez isto por mim. I have tried over the years at my church to help people understand that yes, it is true, He is the Lord, the Deliverer, the Saviour, the King. Eu tentei, ao longo dos anos da minha igreja, I completely forgot. So he is the Deliverer, É que é Deus que nos livra, He is the Saviour, é o Salvador, He is the King. é o Rei, é Ele o Rei. But here's the big question. Mas aqui está a grande pergunta. Is He my Deliverer, my Saviour, É Ele que- my King? É Ele que me livra, é Ele que me salva, é Ele o meu Rei. You see, David's story is about God, but it's also about his experience of the Lord's grace. E a história de David é sobre Deus, mas também é sobre a sua experiência da graça do Senhor. And he uses this language of deliverance from the Exodus, E ele usa esta linguagem de ser salvo do êxodo. and he said, God rescued and delivered them, and God has rescued me. Praise the Lord. E ele diz que Deus os salvou e os livrou, e também me salvou a mim e me livrou a mim. Bendito seja o Senhor. If you are a believer in the Lord Jesus this morning, you have a story like David's. E se tu crês no Senhor Jesus esta manhã, tu tens uma história como a de David. It's a story that is all about God, but it is also about your experience of His grace and kindness and love. A história tem toda a ver com Deus, mas também é a história da tua experiência da graça dele, da bondade dele e do amor dele. I listened to a lady recently and she said, I want to tell you my God story. Eu estava a falar com uma senhora recentemente e ela disse: eu gostava de lhe contar a minha história com Deus. Think about that when you go home this afternoon. What is your God story? His goodness and your experience of His love and grace. E pensa nisto esta manhã: qual é a tua história com Deus e a tua experiência da sua bondade e graça. So that's the first thing. David writes this psalm and it is a story of his testimony. E esta é a primeira coisa. Deus escreve este salmo e His testimony, it's the story of God's grace and His e testimony. a história da graça de Deus e do seu testemunho. Okay, here is the second thing that I want to share with you this morning. E a segunda coisa que eu quero partilhar com vocês esta manhã, David also puts out a word of invitation.
Deus também, David também nos convida. David's faith is not inward looking, it is outward looking. A fé de David não olha para dentro, olha para fora. He tells his story, and then he says in verse 8, taste and see that the Lord is good. Ele conta a sua história e depois diz no versículo 8, prova e vê que Deus é bom. He's saying taste and see for yourself. Ele está a dizer, prova tu mesmo e comprova tu mesmo. He's saying to everyone around him, try this, test this, it works. Ele diz a todos aqueles que estão à volta dele, tenta isto, prova isto, funciona. Before church at the coffee time and cake, Patricia came to me and said, taste this, it is good. Antes do culto, quando estávamos no café, e a Patrícia veio ter comigo com um bolo e disse, prova isto, é bom. At lunchtime at the boot club, I tasted some of the food and I said to some on the team, taste this Portuguese food, it is good. E durante o bootcamp, à hora do almoço, eu provei alguma da comida e disse também às pessoas da equipa, provem isto, que isto é bom. You see, David has experienced the wonderful love of God and now he wants to share it with other people. Ou seja, Deus experimentou o maravilhoso amor de Deus e agora quer partilhá-lo com as outras pessoas. Do you see in verse 11, he says, come my children, it's an invitation. No versículo 11, David diz, venham meus filhos, é um convite. He says in verse 3, come and glorify the Lord with me, it's an invitation. No versículo 3 também diz, venham e glorifiquem o Senhor comigo, é também um convite. He says, you fear the Lord, you saints, and you will lack no good thing. It's an invitation. E diz também, temei o Senhor, santos, e não vos faltará nada. Isso, mais uma vez, é um convite. I believe that this is one of the true tests of whether we really are following Jesus. Eu penso que isto é um dos verdadeiros testes sobre se nós realmente estamos a seguir Jesus. Experience the grace of God for yourself, then you want to tell others about His grace and His goodness. Se efetivamente experimentaste a graça de Deus, então quererás dizer a outros sobre a sua fidelidade e bondade. That's maybe a question for all of us this morning. Do we love the Lord enough to tell those around us, taste and see, God is good? E é exatamente um dos testes esta manhã, se tu amas Deus o suficiente para dizer àqueles que estão à tua volta, prova e vê que o Senhor é bom. Yesterday afternoon at the beach with our group, Joel and Bethany got into the water first. Ontem, quando estávamos na praia, com o nosso grupo, o Joel e a Bethany entraram na água primeiro. And then they told the rest of us, come on in, it's good, the water's nice. E depois disseram a todos nós, venham, entrem na água que está ótima. And before you know, there were 8 or 9 of us in the sea with them. E de um momento para o outro estavam 8 ou 9 de nós no mar com eles. That is my prayer for your church, that you have tasted and seen that the Lord is good, and then you go to others and you tell them, come on in, taste and see, God is good. E essa é a minha oração para esta igreja, que vocês tenham provado que Deus é bom e que possam dizer a outros a mesma coisa. Venham, vejam como Deus é bom, entrem. David is so satisfied in God's goodness, he wants other people to experience it too. David está tão satisfeito na bondade de Deus que ele quer dizer o mesmo a outras pessoas. When David says in verse 10 that those who look to him lack no good thing, he's saying, God is enough for me. Quando David diz que aqueles que o temem Verse 10, yeah. não precisam de nada, Those who seek the Lord lack no good thing, he's saying, God is enough for me. Ele está a dizer que Deus é o suficiente para mim. Can I say, before we move on, this invitation from God through David and God's word, this invitation is still for us. E este convite de David pela palavra de Deus, este convite aplica-se também a nós. The good news of the cross,
the good news of the resurrection, the good news of forgiveness. His mercy is more. As boas notícias da cruz, da ressurreição, do perdão, as boas notícias que a sua graça é maior. Are we doing what God calls us to do in Philippians 2, to hold out the word of life to those who are perishing? Estamos a fazer aquilo que Deus diz em Filipenses 2 para apresentar a palavra da vida àqueles que estão a perecer. So, we have had a word of testimony from David. Portanto, tivemos uma palavra de testemunho de David. Then we have a word of invitation from David. Come and taste and see, God is good. E depois temos uma palavra temos um convite de David, venham e provem que Deus é bom. And now in the second part of the psalm, David gives a word of instruction and a word of understanding. E na segunda parte do salmo, David dá uma palavra de instrução e de entendimento. The first part of the psalm, David says, listen to my story, it could be yours. E na primeira parte do salmo, David diz, ouçam a minha história, podia ser a vossa. And then in the second half he says, listen to my life. E na segunda parte do salmo, David diz, ouçam o meu ensinamento, pode salvar a vossa vida. In verse 11, David speaks, God is speaking, you are his children. No versículo 11, David diz que Deus está a dizer que nós somos seus filhos. Words of instruction from a father to his children because he loves them. Palavras de instrução de um pai para os seus filhos porque ele os ama. I have watched you at your church with your children, and it is lovely to watch. You care about them, and so you give them instructions. Eu observei-vos, esta igreja, com os seus filhos, e é maravilhoso ver-vos. Vocês dão palavras de instrução aos vossos filhos porque vocês se importam com eles. That's what God is doing for us in verse 11. Come, my children, listen to me, and I will teach you the fear of the Lord. E é isso que Deus está a fazer no verso 11, em que diz: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. This is one of the great themes of the whole of the Bible, that we would have a true reverence for God. E este é um dos grandes temas de toda a Bíblia, que tenhamos verdadeira reverência por Deus. David is saying, whoever of you, in verse 12, if you would love to have a good life and to have many good days, then it starts with fearing the Lord. E David está a dizer no versículo 12, que é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, começa com o temor do Senhor. This is not a scared fear. This is a reverence for a father who loves us deeply. Não é um medo assustadiço, é a reverência por um pai que nos ama profundamente. He is the mighty holy King of all the earth, and his instructions are for our good and his glory. É o poderoso e santo Rei de toda a terra, e as suas instruções são para o nosso bem e para a sua glória. It's not a surprise that the writer of the Proverbs says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. E não é uma surpresa que o escritor de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. The fear of the Lord is the proper starting point for a truly blessed life. O temor do Senhor é o ponto de partida para uma vida que é verdadeiramente abençoada. And here, in God's Word, is the teaching, the instruction that He gives us to live in His blessing. E aqui na palavra de Deus está o ensinamento e a instrução que Ele nos dá para viver na sua bênção, nas suas bênçãos. Let me read it very quickly again. Verse 13 and 14. Keep your tongue from evil, your lips from speaking lies. Turn from evil, do good, seek peace, and pursue it. Verse 13 and 14. E nos versículos 13 e 14 diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te para alcançá-la. When we truly have tasted and seen that the Lord is good, when we have put our trust in Him, then we start living this out. Quando verdadeiramente provamos que Deus é bom, então começamos a viver isto.
By the help of the Holy Spirit who lives in us, we keep control of our tongues. Pela ajuda do Espírito Santo que vive em nós, nós refriamos a nossa língua. We keep our lips away from speaking lies. Mantemos os nossos lábios livres de falarem mentiras. It's like a dog on a lead. É como um cão com uma trela. Think about your tongue that way. Have you got it on the lead? Pensa na tua língua dessa maneira, se tens a tua língua posta numa trela. By the help of the Holy Spirit. Pela ajuda do Espírito Santo. And David writes, and he says about our actions, daily turn away from evil and do good. E Deus diz sobre as nossas ações para virarmos as costas ao mal diariamente e fazermos o bem. Constantly, the things that we know we shouldn't do are right there beside us. Constantemente, as coisas que nós sabemos que não devemos fazer estão mesmo ali ao nosso lado. And the word of instruction from God is turn and go the right direction. E a palavra de instrução que Deus nos traz é para virarmos as costas a essas coisas e irmos na direção correta. I am 51 years old. Eu tenho 51 anos de idade. I have been a follower of Jesus since I was 8 years old. E sigo Jesus desde que tinha 8 anos de idade. Every day I still need to ask the Holy Spirit to help me keep my tongue on the leash. E todos os dias eu preciso continuar a pedir ao Espírito Santo para ajudar-me a controlar a minha língua. Every day I need to ask God to help me to turn from the wrong thing and do the right thing that honors Him. E todos os dias eu tenho que pedir a Deus para me fazer virar as costas às coisas más e ir na direção correta. And I'm going to need to do that with God's help for every day through to the finishing line. E com a ajuda de Deus vou ter que fazer isso todos os dias até chegar a alcançar a meta. And isn't it interesting that David speaks of seeking peace and pursuing it? E não é tão interessante que Deus fala de procurar e perseguir a paz. Peace is always about our relationships with each other. A paz tem sempre a ver com as nossas relações uns com os outros. And those relationships with each other, they come from our hearts being right with God so that we can be right with each other. E essas relações que temos uns com os outros têm a ver com nós termos o nosso coração no sítio certo em relação com Deus. Luke 6 verse 45, it's out of the tongue speaks out of the overflow of the heart. Em Lucas 6, 25 diz que a língua fala daquilo que flui do coração. And so we listen to God's instructions from His precious word and we guard our. E portanto ouvimos as instruções de Deus, da sua preciosa palavra, e guardamos os nossos corações. I'm nearly finished. Já estou quase a acabar. One last thing to say. Falta uma coisa. Remember that you cannot have this lovely invitation from God to taste without the instruction to do what He says. We need both. Lembrem-se que não podemos ter esta maravilhosa instrução de Deus de provar sem a instrução para fazer. Precisamos de ambas. The two go hand in hand. As duas vêm juntas. And here is the last thing that David says. E esta é a última coisa que David diz. From verse 15 to verse 22, David gives some very precious understandings about God. Do versículo 15 ao versículo 22, David transmite preciosa sabedoria acerca de Deus. So our team in Portugal has a big age range, from some who are older, like me, to some who are very young. A nossa equipa aqui em Portugal tem uma diferença de idades muito alargadas, de alguns que são mais velhos como eu, ou outros que são um bocadinho mais novos. When our team are looking for wisdom and life experience, we talk to Glynis from Draminas. Precisa de sabedoria, de experiência de vida, falamos com a Glenys de Dramelis. You see, David has experienced lots of difficult things in life, and now he is speaking, looking back.
E David tem experiência de muitas coisas difíceis na vida e ele agora olha para trás e fala dessa experiência. Do you see that he says in verse 17, there are still troubles? Ele diz no versículo 17 que ainda há tribulações. In verse 19, a righteous man may have many troubles. E diz no versículo 19 que um homem justo pode ter muitas tribulações. Please hear this from God's word this morning. Being a believer does not stop you experiencing difficult things. Por favor, prestem atenção a isto que está na palavra de Deus. Nós sermos crentes não nos livra das tribulações. But please never forget verse 18. The Lord is close to the brokenhearted. Mas nunca se esqueçam do versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. His salvation is for those who are crushed in spirit. A sua salvação é para aqueles que têm um espírito oprimido. Listen to more life wisdom from David. He knows that God is a God of justice. Mais sabedoria de David. Ele sabe que Deus é um Deus de justiça. He knows, verse 16, that the face of the Lord is against those who do evil. E no verso 16 ele diz que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. And someday they will be removed from our presence. Um dia eles serão removidos da nossa presença. Isn't it good to know in a difficult world with pain and trouble that one day God will make sure that everything is right and fair? Não é bom saber que num mundo cheio de dor e sofrimento, que Deus um dia transformará tudo e o fará corretamente e justamente. And the last thing that David says, looking back through his experiences, e a última coisa que David diz, olhando para trás, para tudo aquilo que foi a experiência de vida dele, in verse 19 to 22, he speaks of a place of protection for the righteous. Nos versículos 19 a 22 ele fala de um lugar onde há proteção para os justos. It's a place not of our good deeds and good works, but of faith in Jesus Christ. Não tem a ver com as nossas boas obras, mas com a fé em Jesus Cristo. He speaks of the one who was truly righteous, the one whose bones were not broken, in verse 20. Ele fala daquele que é verdadeiramente justo, aquele cujos ossos não foram quebrados, no versículo 20. A place where there is no condemnation. Onde não há condenação. Verse 22, the Lord redeems his servants, and no one will be condemned who trusts in him. Versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Isn't that a wonderful and precious insight, that David can look back on his life and he knows that God is his salvation, that God is just. Não é uma maravilhosa observação que David pode olhar para trás e sabe que Deus é a sua salvação, que Deus é justo. And that there is no condemnation, even though this is David, who has been having a very bad day and pretending to be mad. E que não há condenação alguma, mesmo sendo David que teve um dia péssimo a fingir que era louco. Hidden in Christ, he is safe. Escondido em Cristo, ele está a salvo. So, this morning as we finish and go out the doors, taste and see that God is good. Portanto, esta manhã, agora que acabamos e quando sairmos das portas, provem e vejam que Deus é bom. Let this be your story and tell it to others. Isto seja a vossa história e contem a outros. Listen to the wonderful instructions of God's word. Ouçam a maravilhosa instrução da palavra de Deus. And realize that no matter what today holds, and it might be difficult, compreendam que independentemente do que o dia de hoje trouxer e que pode ser difícil, the Lord has promised He will redeem His servants, His people. O Senhor prometeu que Ele redimirá os seus servos, o seu povo. Praise His name, not ours. Glorifica o seu nome, não o nosso. Amen. Amém.
Let me pray and then we will. Vamos orar. Lord, I thank you that for so many of us we have tasted for ourselves that you are good. Senhor, eu te agradeço que tantos de nós provaram na nossa própria experiência que tu és bom. Help us to take this good news to those around us tomorrow at work. Ajuda-nos a pegar nestas boas notícias e transmiti-las com aqueles à nossa volta amanhã, no trabalho. And to live daily listening to your instructions. E viver diariamente ouvindo as tuas instruções. And looking to your Holy One, the Lord Jesus. E de olhos postos no teu santo, o Senhor Jesus. For it's in his precious name that we pray. Pois é no seu precioso nome que oramos. Amen. Amém.